Olá a todos! Estamos aqui na Expopec, em Porangatu, uma ação do Sindicato Rural de Porangatu, com o sistema FAEG, Senar e FAG e Sebrae Goiás. E aqui estamos na carreta do Agro pelo Brasil, uma ação do sistema CNA, em que leva toda essa estrutura, essa dinâmica e essa tecnologia aos 4 cantos do país. E hoje aqui, nesse podcast, vamos falar sobre a assistência técnica inicial. Meu nome é Leonardo Cruvinel Furquim, eu estou como diretor técnico do Senar Goiás e quero desde já agradecer aos meus convidados que aqui estão para que a gente possa bater esse papo e vou pedir para que eles se apresentem, por favor. Valeu, Léo, obrigado. Olá a todos, meu nome é Carlos Eduardo, já trabalhei como consultor no Senar Goiás por muito tempo, por 10 anos, e trabalhamos na parte de assistência técnica, e é um prazer estar aqui, Léo, para a gente compartilhar um pouco do que a gente vai falar, inclusive hoje, que nós vamos palestrar para o grupo de técnicos de campo que estão aqui no norte do estado de Goiás. Então, prazer, valeu, obrigado. Oi, Léo. Prazer estar aqui. Eu me chamo Bruna, sou coordenadora técnica da assistência técnica e gerencial e atualmente eu coordeno as cadeias de horta, fruta e agricultura anual. Maravilha. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí. Meu nome é Frederico Balestra, estou como coordenador da pecuária de corte e da ovinocultura do Senar Goiás, né? E é um prazer estar aqui com vocês, tentando desmistificar um pouco a assistência técnica e mostrar que ela pode ser feita, pode acontecer e é só o produtor ter o interesse e buscar os caminhos certos para chegar até lá. É isso mesmo. Então, para vocês que nos ouvem, nos assistem, já passando aqui o sumário para vocês que vamos falar hoje, né? Nós vamos falar para vocês sobre o que é assistência técnica, como é que ela funciona, o produtor rural, como é que ele pode ser atendido, o técnico, como é que ele pode virar um técnico de campo, a metodologia e depois a parte na hora do campo, do dia a dia, do relacionamento, da técnica, das recomendações que o técnico faz para o produtor. Então, hoje vai ser uma contextualização muito interessante para quem quer atuar como técnico de campo ou para quem é um produtor e quer ser assistido. Trazendo aqui para números para vocês do que o sistema FAEG, Senar e os sindicatos rurais têm atualmente, em Goiás, o Senar Goiás atende 11.811 propriedades na assistência técnica gerencial. No primeiro semestre de 2024, foram 25.042 visitas que nós realizamos. E o interessante é que esse é um número que é 96% maior do que o mesmo período do ano de 2023. Então, praticamente em um ano, o Senar Goiás dobrou a assistência técnica gerencial. Isso é um trabalho muito forte que envolve vários elos, várias entidades, principalmente os sindicatos rurais, há também a CNA, né, ao qual aqui eu já agradeço ao presidente João Martins, e as recomendações, determinações da Federação da Agricultura, do próprio Senar, né, no nome do nosso presidente Zé Amaro, do nosso superintendente Dirceu, que ditam o caminho a ser seguido, e a assistência técnica gerencial é o grande foco hoje que a gente vai atuar. Mas para começar então, o produtor rural ele quer ser assistido, ele quer receber então a visita de um técnico de campo lá, para dar as orientações para ele. Esse produtor rural, começando aqui com o Frederico. Fred, esse produtor rural, qual que é o primeiro passo para ele ser atendido pelo Senar na TIG? Aparentemente parece bem complexo, né? Algumas pessoas não acreditam que possa receber um técnico gratuitamente. Primeiro a gente fala que não é gratuito, né? O produtor, toda vez que comercializa um produto, ele 0,2% vai para o Senar e o Senar devolve isso como capacitação ou assistência técnica. Mas é muito simples, o produtor rural que tem interesse de receber uma assistência técnica, né, em qualquer das cadeias que ele atenda, né? Bovinocultura de corte, leite, ovinocultura, piscicultura, apicultura, horta, grãos, enfim, qualquer dessas cadeias, é só procurar o sindicato rural que atende a propriedade dele. Então, por meio do nosso parceiro, do sindicato rural, esse produtor procura o sindicato, preenche um termo de intenção, mostrando para o sindicato e para o Senar que ele tem interesse. O sindicato rural vai reunir aí 30 produtores, que é um grupo de 30 produtores, para que assim solicite o Senar um técnico, né? Então, o sindicato reúne esses produtores dessas cadeias afins e manda para o Senar vai correr atrás do técnico para poder atender esse produtor. Então, um atendimento técnico e gerencial para esse produtor durante 2 anos.
Então é Que, só procurar o sindicato rural. que nível de compromisso, que responsabilidades, os deveres que esse produtor rural tem que ter para ser o produtor perfil da assistência técnica? O primeiro compromisso é ele querer receber assistência técnica, ele procurar, né? Ele precisa procurar e querer receber assistência técnica. Lembrando que a assistência técnica, as coisas se modernizaram muito. Aquele jeito que os meus avós, os seus avós produziam as coisas, não é que estavam errados, né? As coisas evoluíram, então a gente precisou crescer. Então, é juntar essa força de trabalho, esse conhecimento que o produtor tem lá na propriedade com a parte técnica, né? Então, ele precisa ter o compromisso de querer, de receber o técnico e estar, assim, aberto às mudanças que o técnico propõe. Então, sempre que essa visita é feita uma negociação, vamos dizer assim, entre o produtor, entre as condições que o produtor tem para poder executar aquilo que é proposto para o técnico e assim o produtor realmente executar aquilo que foi acordado entre os dois, para que ele consiga dinamizar esse trabalho dentro da propriedade com o fim de que o produtor consiga crescer dentro da propriedade, mas a finalidade final mesmo é que o produtor ganhe dinheiro dentro da propriedade rural. Carlos Eduardo, você que está aí na atividade como consultor de diversas propriedades no campo, o produtor rural, ele quer ser assistido ou ele tem que ser convencido da importância de receber uma assistência técnica? A gente tem uma gama de perfis, né, Léo, no meio rural com relação à demanda, intenção e percepção da necessidade daquilo dentro de uma fazenda. Então a gente acha de tudo, inclusive daqueles que procuram profissionais para pagar sobre assistência técnica. É a coisa mais estranha que existe, né? Porque se a pessoa está procurando e está disposto a arcar com um valor para receber o técnico, coisa que pelo Senar não é necessário, você pressupõe que aquela pessoa vai, de fato, entrar de cabeça naquilo, até porque está pagando um consultor para tal atividade. E muitas vezes acaba que isso não acontece. Então, se é pago ou se não é pago, você percebe que está ali uma situação transversal de problema de entendimento sobre consultoria, sobre assistência técnica, sobre transferência de tecnologia por quem recebe. E a maneira com que o técnico precisa atuar no sentido de fazer as recomendações dele, que é o que importa, serem efetivadas, que vai ser o desafio de todos os profissionais para conseguir convencer. Porque muitas vezes a gente escuta assim, né? Ah, mas o fulano de tal não está executando aquilo porque está recebendo de graça a assistência técnica do Senar. Mas e aquele produtor que paga também tem esse tipo de problema? Então você vê que é uma percepção da pessoa, não é uma situação se é pago ou se não é pago. Portanto, os desafios são grandes, né? Mas assim, a gente andando bastante, já tem quase 20 anos que a gente atua nessa área, a gente percebe que existem maneiras de você atuar para que desmistifique um pouco essa condição de percepção por parte do produtor. E uma delas, com muita tranquilidade, a gente fala para a turma primeiro de tudo, é não desistir, porque tem muito técnico que chega no produtor e já percebe que tem ali uma certa resistência e ele já tira o pé, não quer mais nem voltar naquela propriedade. E muitas vezes você está perdendo um baita de um produtor potencial. A gente deu uma palestra no município de Rio Verde, semana passada, e dentre as perguntas teve um técnico do município, se não me engano, de Doverlândia, que fez uma observação com relação a um produtor dele que todo mundo estava falando que não prestava, que não ia dar certo, que não ia para frente e tal. E ele, com muita persistência, manteve aquele produtor até ele entender a necessidade e importância de fazer o controle leiteiro que ele estava reticente em fazer inicialmente. E foi conquistado a ponto de ser um dos principais produtores que tem dentro do grupo dele. Então você vê a importância da pessoa tentar não insistir naquela situação, mas pelo menos resgatar aquele produtor de alguma maneira, né? Pescando ele para a realidade e ele levar de alguma forma as tecnologias prontamente disponíveis serem aplicadas na sua fazenda. Eu acho que uma das formas mais incríveis que faz isso acontecer é tentar trazer, principalmente o produtor familiar, né? Tentar trazer a família para próximo disso, né? A esposa, os filhos. Quando você tem uma fazenda que tem filho que está na sucessão, isso aí acontece com mais intensidade do que quando o produtor está lá sozinho. Parece-me que existe ali nem que o produtor não saiba disso, mas existe ali uma intenção por parte do produtor de ter a continuidade, e mesmo ele não tendo atuado aquilo, quando o filho está junto, começa ali a ter uma certa
uma certa energia que volta com que as coisas aconteçam dentro da fazenda. É impressionante. E Bruno, para acontecer essa assistência técnica gerencial, é importante ter uma metodologia, né? E o Senar preza muito por isso e cumpre muito isso à risca, né? Explica pra gente como é que é, por favor. Exatamente, Léo. A gente tem uma metodologia que a gente preconiza, onde o objetivo de estudo é que o produtor rural alcance um êxito na sua atividade e, obviamente, o técnico tenha um sucesso na sua assistência, né? E essa metodologia, ela prega 5 etapas. Essas etapas, acontecem de maneira recorrente, ou seja, durante toda a etapa durante toda a assistência técnica, elas têm que acontecer. Uma etapa puxa a outra e elas acontecem durante todo o desenvolvimento da assistência técnica. A primeira etapa seria o diagnóstico produtivo individualizado, onde ali o técnico de campo vai entender onde que a propriedade rural ela está naquele momento, né? Dificuldades, tecnologias que possivelmente tem ali. E aí depois a gente já entra na segunda etapa, que é o planejamento estratégico. Nesse planejamento estratégico, o técnico ele vai entender onde a propriedade quer chegar. Então, quais são os objetivos daquele produtor rural, né? E traçar um planejamento para aquele ano agrícola, né? Para aquele ano produtivo ali, de acordo com o que o produtor planeja, né? Para aquela propriedade. Na sequência, a gente tem a terceira etapa, que é a adequação tecnológica, que dentro do que ele encontrar naquela propriedade rural, a assistência técnica ela é personalizada. Então, com a tecnologia que ele dispõe ali, ele vai traçar as orientações, né, todas as recomendações, para que ele alcance algum êxito. A quarta etapa, que é a parte da capacitação profissional, que ela é extremamente importante, seja por via de cursos FPR ou por meio da interação ali do produtor rural com o técnico, que o técnico vai ali capacitando ele na sua atividade e, claro, também capacitação do próprio técnico, né, para que ele alcance ali um nível tecnológico cada vez melhor. E finalizando, a avaliação sistemática dos resultados, que ela acontece de maneira constante. Então, constantemente o técnico de campo ele vai mostrar ali números, que são esses números que vai fazer o produtor rural entender como que está evoluindo essa propriedade rural dele e ele cada vez mais pensar em melhorias em indicadores, tanto técnicos quanto indicadores gerenciais, que vai fazer com que ele observe esses resultados. É interessante que na metodologia da TIG do Senar, junto aos sindicatos rurais, o técnico faz todo acompanhamento técnico, mas o foco na gestão é um divisor muito grande em relação a outros tipos de assistência técnica, né? Porque falar para o produtor quanto custa o litro de leite, quanto custa para ele a sua roupa produzida. Isso, para tomar a decisão na comercialização, é uma transformação enorme para o produtor conseguir ser mais assertivo e conseguir ter uma rentabilidade melhor, né? Mas para quem nos ouve aqui agora e quer ser técnico de campo, né? Falamos aqui do produtor, mas pode ter aqui um profissional formado em ciências agrárias, está perto de formar, e quer ser técnico de campo. Fred, como é que essa pessoa pode atuar com o Senar como técnico de campo da TIG? Então, é relativamente simples, né? A gente precisa que, lógico, seja formado, né? Técnico de campo, técnico agrícola, dependendo da cadeia que ele vai atuar, precisa fazer o cadastro no site do Senar, né? Porque ele precisa constar no nosso banco de cadastro e ter, no mínimo, 6 meses de experiência profissional. Então, a gente precisa que esse profissional, a gente só busca esse profissional que já tem uma certa experiência. Lógico que a gente, durante o processo, a gente vai capacitando esse técnico, né? Para ele evoluir, mas ele tem que ter no mínimo 6 meses de experiência e sempre procurar o seu sindicato rural, né? Para poder, em muitas situações, dar apoio na formação desse grupo de produtores. Às vezes o técnico é da região, pode até auxiliar o sindicato rural. Mas ele primeiramente é fazer o cadastro, e aí sim, quando a gente disponibiliza algum grupo, quando o sindicato nos envia a solicitação de abertura de algum grupo, a gente busca no nosso banco de cadastro algum técnico que fez o seu cadastro para aquela região, e aí sim a gente convoca ele para poder fazer parte, e aí sim passar por um processo de capacitação metodológica interna, onde a gente vai treinar esse técnico da metodologia do Senar Goiás, ensinar ele a mexer no software, que nós temos o software Sysatec, justamente para ele conseguir entender que o produtor faz um bom trabalho da porteira para dentro, mas ele precisa transformar aquela propriedade
numa empresa. E aí onde que entra a parte gerencial do Senar para mostrar em números para o produtor que pode ser viável, pode ser um bom negócio. Mas a priori é isso, é fazer o cadastro, procurar o sindicato rural, né, ter no mínimo 6 meses de experiência e está bem relacionado ali com onde que ele se aloca. Tá. Uma pergunta, Fred, na época ali de 2000, até 2018, 2019, uma das dificuldades muito grandes por conta do aumento da assistência técnica no estado era achar profissional para atuar no campo, e lógico, uma pessoa minimamente capacitada e o Sim. Senar dá um jeito de polir aquele profissional, né? Como é que está hoje a oferta de técnicos no mercado de trabalho? Está com dificuldade também ou tem muito mais gente do que a gente tinha há 8 anos atrás? Na verdade a gente tem um contraponto aí, a gente tem muitas universidades de agrárias formando técnicos, Uhum. mas a gente tem uma grande dificuldade em bons técnicos, né? Técnicos com experiência realmente de campo. Porque os nossos técnicos realmente eles vão a campo, ele vai assistir o produtor mensalmente, né, uma assistência técnica de 4 horas durante 2 anos, então ele tem que ter essa vivência da realidade do campo, a experiência do campo. Então a gente tem deparado com a formação de vários profissionais que quando entra em contato conosco, a gente vê que tem a formação, mas não adquiriu aquela experiência do produtor rural, da terra mesmo, de calçar a botina, igual o presidente Zé Mário gosta de falar, de calçar a botina e saber o que está fazendo. Então, é um problema de técnicos com essa experiência, com capacidade, a gente tem essa dificuldade sim, né? E que queiram. E é interessante os profissionais não quererem ir para o campo. Tem muitos profissionais que formam na área de agrárias e não quer pisar, não quer calçar uma botina. Tem. Então a gente tem essa dificuldade sim, de bons profissionais. Uhum. Por isso que a gente entra com outros programas, né, Léo, para Isso. justamente capacitar o que está vindo de novo. A gente tem outros programas dentro do Senar para justamente melhorar a qualidade, sempre buscar excelência para Sim. que a gente consiga entregar aí para o produtor um excelente resultado. Porque realmente, se a gente for parar para pensar, o produtor ele faz um bom trabalho da porteira para dentro, a gente não pode negar isso. Agora a parte gerencial, ela ficou um pouco escanteada, né? E é o que a gente quer trazer para ele em Sim. números. Bruna, para você que está à frente da parte da assistência técnica gerencial nas cadeias de hortaliças, frutas e também de grãos, mas especificamente em hortifruti, é mais difícil encontrar técnicos ainda ou é igual a todas as cadeias? Não, é bem difícil, na verdade. E eu vejo assim, o Fred contou muito bem mesmo sobre. A gente tem dificuldade de encontrar bons técnicos, né, que queiram de fato calçar a botina, né, e lá no caso para a horta, né, mas assim, eu vejo que o Senar, ele dá oportunidade até para aqueles que têm pouca experiência, né, então assim, quando a gente coloca ali que a gente quer 6 meses de experiência, Não é nada, a né? gente já abre muito leque exatamente para dar oportunidade para aqueles que estão começando agora, né, a gente só quer aquela pessoa que realmente está com vontade mesmo, né, porque 6 meses de experiência, mas a hora que ele entra lá, ele tem capacitação gerencial profunda, intensa, é uma imersão mesmo, sai de lá sabendo muita coisa e, lógico, aprofunda depois. E a parte técnica também, constantemente aprimorando nessa parte técnica O problema é deles. que as pessoas começam a procurar o que fazer depois que forma, né? Em vez Exatamente. de tentar Exato. fazer ali Exato. dentro da graduação e saber assim, pô, agora na minha formação, já fiz isso na graduação, agora formei e tem ali um caminho Já que tô pelo menos direcionado, já está né? direcionado. Você imagina na sua época, quando você formou, você, eu, se tivesse um Senar Nossa Senhora. para Não, montar uma empresa, prestar serviço e entrar como consultoria para pequenos Senar produtores bater na porta, né? sendo capacitados por pessoas com muita experiência, numa sim. metodologia consolidada e num valor que eu Com até uma perguntei assim, de uma remuneração muito O interessante, Senar Goiás, né, entendeu? Léo? Ninguém perguntou, não, mas eu vou falar assim mesmo. O Falei, Senar mas Goiás é um dos que. A melhor remuneração é do Senar Goiás Exatamente. para os nossos se técnicos. considerar assim, Exatamente. 30 produtoras, grupo fechado, o técnico fazendo o trabalho dele certinho, são 30 produtoras com visita de 4 horas. Então ele consegue aí fazer uma visita de manhã, outra tarde. Então em 15 dias, e se ele conseguir organizar a agenda, ele mata as visitas, depois ele vai só terminar os relatórios. Aham, Mas lembrando que é PJ, né? Então é claro, uma prestação de serviço, né? Uma claro. empresa, um contrato com o Senar.
Mas atualmente, no ano de 2024, uma prestação de serviço como técnico de campo, bruto, né, valor bruto, que ainda vai descontar os Sim. impostos, a logística deles, coisas assim, vai girar em torno de R$ 10.000, É, 9, R$ 10.000 você para iniciar, imagina. e Léo, aumenta, né? e pegando um gancho nisso aí, a gente está vendo a evolução, a gente faz uma progressão de valores, né? Então a gente sempre tenta valorizar o profissional que fica dentro do cenário. Então esses Isso. valores chegam a 12, né? Exato, Exato. começa com 9.700, se eu não me engano, com 30 produtores, e no segundo ano tá 12, sabe? Então, Se assim, ele organizar a agenda e trabalhar 15 dias, e Cara, nós temos técnicos que organizam a agenda, trabalham 15 dias fechado, né? exatamente. Que Trabalha em 2 conseguiu. estados, né? Temos técnicos que trabalham em 2 estados. Exatamente. Então, assim, ele fecha, ele consegue combinar com o produtor aquele compromisso de recebê-lo, Sim. né? O produtor recebê-lo, fecha a agenda em 15 dias. Nós temos vários, né, Brunas? Vários. E ele está liberado para prestar serviço particular. Temos técnicos nossos que fizeram o primeiro grupo, estão atendendo Sim. mais 30, aí alguns produtores que entenderam, É. né, que valoram esse técnico, estão pagando particular. Então, assim, sim. é uma porta que se abre, é um mundo que se abre para o profissional voar. E a gente Exatamente. tem investido tanto nisso que há 6 meses o Senar Goiás, de forma muito pioneira, criou a Academia de Formação do Senar. Para você que nos ouve, nos assiste, o que é a Academia de Formação do Senar? É um programa em que dá a possibilidade de uma bolsa de capacitação para quem está no penúltimo ou último período dos cursos de Ciências Agrárias, para que você acompanhe um técnico de campo nosso, para você aprender metodologia, o relacionamento com o produtor, o sistema, como é que é uma assistência técnica no Muito campo, bacana. na prática. O Senar Goiás paga uma bolsa por 6 meses de R$ 1.500 por Que mês, bacana. para você cumprir em 6 meses 360 horas. E ao final desses 6 meses, você tem o documento que você precisa de experiência para entrar depois, Nossa. quando a Bruna explicou que a questão, a Bruna e o Fred explicaram a questão de que para você adentrar você tem que ter 6 meses de experiência. O Senar Goiás, além de te dar uma bolsa de capacitação, esse é o documento que você precisa para se tornar técnico de campo. É inovador, hein? E ainda para quem. E cada pessoa acabou de formar, e como você falou, Carlos, está aí, não se preparou, não trilhou seu caminho, Uhum. a bolsa de R$ 2.500 para quem já é Um formado. formado. Você já imaginou isso, Carlos, no nosso tempo? Não, isso aí é o dobro do valor que eu ganhei no meu Dinheiro primeiro para emprego, meu poder irmão. estudar. 2006. É isso aí. Exatamente. Era isso aí. Era Mas, lindo. ô Carlos, a gente. Um dos motivos aqui desse podcast, porque nós estamos aqui no meio da Expopec, né, aqui em Porangatu, e temos aqui a grata presença da Carreta Água pelo Brasil. Mas aqui, do lado, aqui tem um auditório, daqui a pouco nesse auditório a gente vai ter a sua palestra para os nossos técnicos de campo, que aqui estão, né, que estão chegando aqui, os técnicos de campo do Senar Goiás. E fala pra gente o que você vai falar nessa palestra e dá já um resumo aí para quem está nos ouvindo, Um assistindo. spoiler. Para quem não conseguir estar presente hoje aqui, mas o que você vai falar para a turma aqui hoje? Vai ser um bate-papo muito interessante, inclusive um desafio. Eu comentei com a turma de Rio Verde que a gente fez a mesma coisa lá, né? O Léo nos pediu para falarmos em 2 eventos, falamos na Tecnoshow, lá em Rio Verde, vamos falar aqui na Expopec. Que é você tentar, de alguma maneira, fazer com que a sua presença dentro da propriedade rural seja de fato efetiva e quista por parte do produtor, né? E isso vai infinitamente muito além do que a parte técnica e conhecimento técnico do profissional. Por mais que o Senar traga conhecimento a todo momento, formação profissional rural e tudo, a parte comportamental do técnico de campo, ela é fundamental. Eu diria, acho que 80, 85% do trabalho dele é a maneira com que ele se porta, a disciplina que ele tem que apresentar para o Senar e para o próprio produtor, até porque ele vai levar para a vida dele esse tipo de situação. Todo um compromisso que ele tem que ter. Compromisso é diferente de responsabilidade. Responsabilidade, muitas vezes, ela pode ser fria. O compromisso não, ele é um compromisso. O compromisso ele é um sentimento afetivo, de fato, que aquele profissional tem que ter com o resultado daquela fazenda, né? Então, de verdade, de coração, ele quer que aquele produtor seja transformado com as recomendações que ele está fazendo e aplicar aquilo. E muitas vezes, para você vencer barreiras de tradição, vencer barreiras de pessoas que desacreditam na tecnologia, vencer barreiras, por exemplo, do argumento da falta de recursos por parte do produtor,
não é somente com a recomendação técnica em si, você precisa ter jeito, ter forma, ter maneiras de se colocar naquilo, né, junto ao produtor. E para que você consiga, de alguma maneira, ter isso, claro, a experiência ela ajuda bastante a gente. O Carlos de hoje não é o Carlos de quando formou, obviamente, mas tem algumas questões que são básicas, que muitas vezes vêm de berço, né? Então a própria educação de um técnico numa propriedade rural é de extrema importância. Eu brinco com a turma, você vai dar consultoria numa fazenda que é de uma empresa, por exemplo, uma SLC, você vai atuar de uma maneira. Agora, você vai dar uma consultoria numa fazenda familiar, uma propriedade rural familiar, você não está entrando somente numa fazenda, você está entrando no lar daquele produtor, que tem a sua esposa, que tem seus filhos, que tem às vezes o pai e a mãe dele que estão ali morando junto. Portanto, o seu comportamento e a forma de você lidar com aquele produtor, inclusive com os seus filhos, com os seus funcionários, com a sua esposa, ela é fundamental porque ali vai ter ali uma relação de confiança muito forte. E essa relação de confiança é aquela história, a gente não compra, a gente conquista, né? Com certeza. Então a gente vai fazer um aparato de algumas questões que nesse meio de caminho de quase 20 anos de consultoria a gente veio, inclusive, obviamente, dentro do cenário do Senar que a gente atuou nesses 10 anos, eu fui elencando como importantes e a gente vai pontuar algumas delas para o pessoal ali na hora da palestra. Carlos, eu te conheço por mais de 10 anos e eu sei que você tem uma atuação muito forte com pecuária de corte, pecuária de leite, outras áreas também, mas essas duas cadeias de forma prioritária, né? Em relação ao perfil de produtor, entre produtor de leite e de corte, fala pra gente como é que é a diferença entre o perfil deles, até para que o técnico de campo, quando for começar uma visita, saiba como chegar. É um perfil bem diferente, né? O perfil do produtor de leite, mesmo aquele que não é familiar, que tem a sua mão de obra ali atuando, ele está mais presente dentro da fazenda. A gente acabou de ouvir a palestra do Rodrigo Briner, da Tulipa, agora aqui pela manhã, né? Ele é um produtor de gado de corte, só que ele mora dentro da fazenda dele. Você percebe que ele tem um domínio das coisas todas ali dentro da propriedade. E muitas vezes não é isso que a gente vê na pecuária de corte. Muitas vezes o produtor é dono de um posto, é um advogado, inclusive um dos que fez a pergunta ali é um médico, né? E está ali atuando na pecuária de corte, que dá para você conciliar. Portanto, quem está tocando a atividade não é ele, é uma terceira pessoa. E essa pessoa, muitas vezes, ela não está muito antenada pelo fato do próprio produtor não estar antenado. Então, veja bem, o problema não é você não estar na fazenda. O problema é você, de alguma maneira, não gerir aquilo. E você pode ser um advogado, ser dono de posto, ser um médico e gerir aquilo. Você tem que, de alguma maneira, junto com a sua mão de obra, que seja remota, ou que seja... Hoje em dia facilita muito, o celular ajuda demais, né? Ou que seja uma vez por semana, você tem que ir ali. E algumas vezes o técnico de campo enfrenta essa dificuldade. Ricardo, é engraçado essa questão de não morar e não valorar tanta propriedade. Se a gente parar para pensar, uma propriedade hoje que seja pequena, que vale aí R$1 milhão, então. e se fosse uma empresa dentro da cidade, será que esse proprietário iria nela toda semana ou todo dia? Não, me lembro, na sua colocação agora, me lembro de um caso de Tarumã. Foi um produtor participar de um encontro de produtores assistidos. E ele foi lá no dia da reunião, era um produtor de São Paulo que tinha terra em Tarumã, advogado. E a gente conversando sobre aplicação tecnológica, fazer a coisa rodar e tal, né? E teve um outro produtor virou e falou assim, o problema do produtor hoje em dia no Brasil é porque ele é um produtor pardal, né? Até eu não tinha entendido o que era o produtor pardal. Eu falei, o produtor pardal só fica na cidade, não fica na roça, né? Aí ele levantou e falou assim, mas não tem jeito mesmo, eu sou advogado, eu atuo lá na minha cidade, lá em São Paulo, eu tenho que estar lá porque eu vivo daquilo, não vivo da fazenda, a fazenda está aqui. Aí eu perguntei para esse produtor, primeiro eu concordei com ele, que ele está correto, o faturamento dele vem dali, a maior fonte de renda dele vem dali. Mas eu perguntei para ele exatamente a sua colocação, e o investimento? Quanto que você tem no seu escritório em termos de valor patrimonial e o que você tem na sua fazenda? Falei, Carlos, é lógico que na fazenda eu tenho muito mais. Falei, ponto, você fica 6 dias da sua atividade na semana dentro do seu escritório de advocacia e você fica um dia na sua fazenda, que geralmente é no domingo, que é um dia que você não vai ter jeito de trabalhar fortemente, correto?
Portanto, é aquela história. Você pode, ó, lógico, continuar ali na sua atuação profissional como advogado, no seu escritório, prestando seu serviço, que é a sua fonte de renda. Mas você deixar a sua propriedade, que vale 20 vezes mais enquanto patrimônio para lá e sem trazer retorno nenhum, Uhum. em algum momento vai acontecer, que seja, infelizmente, na morte dele, na sucessão dos filhos, que os filhos não estão mais ali interagindo com o negócio, Sim. vai querer desfazer daquilo de alguma maneira. Bruno, aí nessa questão do valor patrimônio e do valor agregado, quando a gente vai para a fruticultura e a produção de hortaliças, em uma área pequena você tem um capital imenso ali, né? Na assistência técnica gerencial nessas cadeias do Senar Goiás, quais são as principais culturas que a gente tem de hortas e frutas? De fruta, a gente fica entre maracujá, banana, citros, basicamente são essas frutíferas, Sim. né, que a gente atende mais, né? E hortaliças já é mais, expande um pouco mais, né? Todas essas que a gente vê no supermercado aí, a gente tem um produtor rural, seja horta urbana, né, que hoje em dia a gente tem bastante, atende bastante produtor rural de horta urbana, né? Uhum. Ou seja, hortas que já são mais rurais, que tem uma Sim. extensão maior, parte de hidroponia também, né? A gente tem bastante horta hidropônica, alguns produtores. A horta a gente já tem uma visão um pouco mais ampla com relação ao produtor rural, que tem aquele produtor rural bem pequeno que é do fundo de quintal, mas que vende na feirinha da Sim. cidade. É uma ação comercial dele, uma atividade. Exatamente, vende naquela feirinha, né? Sim. Sem cabeças de alface, mas Comercializa. ele comercializa e quem sabe daqui 6 meses ele está vendendo 200, né? Já dobrou a produção. Uhum. E esse é um dos perfis de produtores que a gente procura, né, para receber assistência Exatamente, técnica. é Não esse é aquele perfil. que faz por subsistência. Porque se a gente for olhar na parte da arrecadação do Senar, então toda vez que um produtor vende um produto, o Senar arrecada. Então a gente precisa respaldar esse produtor, Sim. né, com assistência técnica, porque ele, na verdade, ele já pagou a conta, Sim, né? com No começo certeza. não é gratuito, ele já pagou. E é engraçado que às vezes a gente vê, às vezes muito produtor tem um pouco de receio, porque ele acha que para ele receber assistência técnica, ele precisa produzir uma grande área, né? Precisa produzir muito, né? E não é exatamente. Ou E a produzir horta, muito ou desembolsar muito, que também não é verdade. Ele não Não. tem que fazer um financiamento, em nenhum momento isso vai ser nada. preconizado A gente para ele como regra. só pensa, é só a cabeça dele se ele vai estar produzindo X agora e amanhã ele quer 2X. Mas o que é esse 2X? Igual a hortaliça é um exemplo Sim. clássico disso, né? Você está produzindo lá 100 cabeças de alface, mas o desejo dele é chegar a vender 2X, tá dobrando a produção dele, né? Exato. Então, quem sabe, depois ele é 10X, né? Sim. Parece uma coisa pequena, né? Mas para ele isso Na não é vida dele a pequeno, transformação né? é grande, uma né? transformação A gente falou muito aqui das grande. que tem mais na assistência técnica, e a mais exótica na parte de hortaliças e frutíferas. Eu estaria aqui pitaia. Pitaia, frutífera, pitaia, mirtilo. Mirtilo. Mirtilo, bem exótico, né? Se achar um técnico de campo que entende de mirtilo, Aí é o desafio, hein? É desafio, é Tem que desafiador. pôr para estudar, viu? pode correr atrás. Mas Embrapa pitaia a gente tá já aí. tem bastante. pitaia. Embrapa tá aí. Embrapa faz muita capacitação. Embrapa com certeza, Cerrados, com bastante certeza. capacitação com os meninos. A Codevasf também, tem a Codevasf. Rota, né? Sim. Então faz bastante capacitação com os meninos, mas de fato, né? Não são para todos, né? Não. Mas é um conhecimento a ser adquirido, né? Bom, já indo para o encerramento aqui do nosso podcast hoje, agradecer a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, e pedir então para que a gente termine aqui com convites, né? Então o Frederico convida os produtores rurais para serem assistidos pelo Senar, os técnicos de campo, e o Carlos Eduardo convida a todos para estarem sempre presentes nas ações do sistema, que estamos aqui na Expopec, mas tem várias feiras no estado, no Brasil inteiro, a gente vai estar sempre participando aí. Então, Fred, converso com você. Eu vou aproveitar, Léo, eu vou fazer 2 convites, né? Opa, Então, o primeiro convite é que os produtores rurais venham participar da Expopec, né? Porangatu aí é considerada a capital do bezerro de qualidade, pecuária muito forte, né? Agricultura também entrando. Então, as 2 tecnologias estão aqui na Expopec, então é interessante, como o Carlos falou, de todos se atualizarem, não só os técnicos, mas os produtores também, para vir novas tecnologias. Então, para vir participar da Expopec. E para aquele produtor, mais uma vez, que tem interesse em receber assistência técnica, é procurar os parceiros do Senar. E os parceiros do Senar são os sindicatos rurais do seu município, da sua propriedade, que atende a sua propriedade. Pode procurar todos os sindicatos estão habilitados a isso, né? Procurar o sindicato, falar, eu quero receber assistência técnica na cadeia que eu tenho lá, bovinocultura de corte, leite, enfim.
qualquer uma dessas cadeias, que o sindicato já está bem capacitado para adquirir, para preencher os seus termos lá e assim direcionar para que ele receba assistência técnica e gerencial. Valeu, Bruna. Para você que é profissional e pretende ser técnico de campo, trabalhar com a gente, procura também parceiro aí, faz uma relação com o parceiro do seu município e também, claro, cadastra lá no site do Senar, né? Então tem que cadastrar lá todas as informações pessoais, informações técnicas, Bem preenchido, né, Bruno? bem Por favor. preenchido, coloca toda a sua experiência lá que você já teve, que dessa maneira a gente consegue te encontrar quando a gente tiver alguma demanda de alguma cadeia no seu município. É uma Carlos, é demanda crescente, né? Perdão, mas demais. uma demanda crescente. Se a gente for parar para pensar o crescimento do ano passado para cá, o tanto de técnico que a gente abraçou aí para poder atender os 96% produtores. a mais aí é 96% a muita mais aí, gente, né? mano. Monstruoso. Carlos, e você que conhece muito bem o sistema, né? Já atuou conosco como consultor, como colaborador. Fica o convite agora para você convidar a turma que está nos ouvindo, nos assistindo aí, seja para ser produtor, técnico de campo, aluno, bolsista, para que use, no bom sentido, o Senar Goiás, o sistema e os sindicatos rurais goianos aqui para trilhar seu caminho profissional. Primeiro agradecer, Léo, mais uma vez pelo convite da palestra, para a gente estar aqui batendo esse bate-papo bem bacana sobre o assunto. Mande um abraço para o presidente Zé Mário, Dirceu, da minha Pode parte. deixar. E uma coisa que o Fred levou muito em consideração no início é sobre a não necessidade do produtor de ter que arcar com o valor dessa assistência técnica por pelo menos 2 anos, né? Esses dias, num grupo de técnicos sócios e de pessoas que a gente conhece no ramo de consultoria rural e que vivem desse trabalho nosso de consultoria a produtores, a gente fez um levantamento lá, numa média em que quanto que um produtor precisa desembolsar naquele grupo Sim. de consultores. E variou ali de 20 a 35 mil reais por ano. Então, assim, para o produtor pequeno, de fato é um pouco difícil Sim. ele retirar, ele já não acredita muito no negócio. E retirar um valor desse, às vezes, pode ser significativo para que ele leve ali a sua propriedade de uma maneira mais profissional, técnica e gerencial, né? Portanto, aproveitem. O trabalho do sistema FAEG Senar no estado de Goiás, ele não começou agora, já é de muitos anos, e só de experiência em assistência técnica e gerencial, pelo menos aí 10 a 12 anos o sistema já possui. Então, aqueles gargalos que muitas vezes ainda em outras regiões do país possam existir, aqui ele já foi lapidado e as pessoas vão, de fato, na veia do negócio acontecer. De um trabalho que você paga, mas não precisaria desembolsar novamente para ter um técnico, um consultor à sua disponibilidade e te ajudar para você transformar, de fato, a sua fazenda. Então, aproveitem. É um trabalho magnífico de mudança de comportamento, de mudança de vida, e eu acho que está aí para agregar e fazer com que o agro nosso seja impactado cada vez mais através das pessoas. Maravilha. Obrigado, Fred. Obrigado, Bruno. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. A CNA, por essa carreta maravilhosa aqui da Agro pelo Brasil. Semana passada estávamos em Rio Verde, Tecnoshow, aqui, Porangatu, na Expopec. Semana que vem já tem outras feiras para a gente participar, aprender bastante e principalmente atender cada vez mais e melhor o produtor, a produtora, o jovem, a família do campo. É para isso que o sistema CNA, o sistema FAEG Senar existe e é isso que nós fazemos com grande esforço e com grande vontade para que tudo dê certo e com as bênçãos de Deus e com muito trabalho as coisas estão certas. Então, Amém. obrigado a vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigada. Até mais.